Está na hora das notícias do Esporte Clube do Recife, na voz de Vinícius Calado. Grande abraço, bom dia! Daqui a pouco no CT o elenco do Sport realiza a penúltima atividade antes do seu próximo duelo, que acontece domingo às 11 da manhã contra o Bragantino pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O elenco treina agora pela manhã no CT, à tarde a delegação embarca para São Paulo, chega na capital paulista e depois vai para Bragança Paulista, cidade onde o jogo acontece no próximo domingo. Ainda uma outra atividade, ou seja, amanhã no sábado vai acontecer, encerrando essa preparação para o duelo entre RB Bragantino e Sport pela Série A. De um lado, o mandante, que vive uma fase ruim, apesar da 8ª colocação com 30 pontos ganhos, mas o Bragantino vem nos últimos 5 jogos de 4 derrotas, apenas um resultado positivo, e a última partida foi fora de casa contra o Botafogo e o Massa Bruta terminou goleado por 4-1. Do outro lado, o Sport, que vinha de invencibilidade com o Daniel Paulista, sofreu 2 derrotas para o Palmeiras por 3-0 fora de casa e jogando como mandante na Ilha do Retiro, uma partida cheia de alternativas, com o Sport errando. O Vasco derrotou o Leão na Ilha do Retiro, o Sport isolado na lanterna da Série A com 10 pontos a 12 do primeiro clube fora do Z4, que é o Santos, que tem 22. Para esse duelo diante da equipe do Bragantino, o técnico Daniel Paulista deve ter o retorno de Rafael Thierry, voltou a treinar, recuperado de um trauma na face, voltando à titularidade com Ramon na zaga. O restante do time titular deve ser muito parecido ou o mesmo que encarou o Vasco, tendo Gabriel Vasconcelos, Matheus Alexandre, Rafael Thierry, Ramon na esquerda, Aderlan deve ser mantido. No meio-campo, Rivera, que apresentou um alto desgaste físico, foi preservado de várias atividades nessas 2 semanas que o Sport teve de preparação durante a data FIFA, voltou a treinar, vai na cabeça de área com Zé Lucas, na criação Lucas Lima, no ataque Léo Pereira, Derek e Mateuzinho. Esse deve ser o Sport do Daniel Paulista para encarar o Bragantino do Fernando Seabra. Inclusive, os ingressos para esse confronto já estão à venda, o torcedor do Sport podendo garantir através do site da Futebol Card, e as entradas com um preço até acessível. A inteira custando R$ 70, a meia entrada R$ 35. Esses os valores para o torcedor do Sport para o jogo deste domingo. A gente repete, 11 da manhã contra o Bragantino. Falando rapidamente sobre o Bragantino do Fernando Seabra, o time de Bragança Paulista ainda não vai contar com o zagueiro Eduardo, meia Praxedes, o atacante paraguaio Isidro Pita. Fica a expectativa se o lateral direito Agostinho Santana e o atacante Thiago Borbas voltam, mas eles estavam em transição, devem ainda ficar de fora. O atacante uruguaio Nacho La Quintana retornou da seleção e fica à disposição para o jogo contra a equipe do Sport. Esse é o Bragantino do Fernando Seabra, que continua ainda como um grande ponto de interrogação no que se refere à equipe titular para encarar o Sport no próximo domingo. O Sport, que tem 2 jogos atrasados, contra o Flamengo em casa e contra o Atlético Mineiro fora, são 18 partidas ainda a disputar, 54 pontos que o Sport pode conquistar. O Leão, para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, vai ter que conquistar 12 vitórias em 18 jogos, aí alcançaria 46 pontos, estaria até de maneira tranquila garantido na Série A para 2026, só que o Sport em 20 jogos venceu em apenas uma oportunidade, o Leão tendo que ter uma arrancada histórica para se manter na elite para a próxima temporada. O Sport vem buscando, né, trabalhar durante esses dias, Thaís, e deve ter o Rafael Thierry, né, retornando, quem sabe, para o time titular. Mas sempre que a gente fala do Sport, a gente vai falar a mesma coisa, né? A expectativa de poder voltar a vencer na competição. E se vencer, será mais um jogo fora de casa. O Sport está há mais de 6 meses sem saber o que é vitória em casa. E é uma situação complicadíssima, claro, no que concerne a competição e também ao ânimo, né? O torcedor tem comparecido, mas o Sport não tem comparecido junto com a equipe, junto com o torcedor, aliás, para as vitórias em casa. E fora de casa tem uma vitória contra o Grêmio. E agora tenta conseguir a segunda vitória para continuar aí sonhando em escapar do rebaixamento.
Tentativas, né, Maílson? Tentativas. É até complicado a gente tentar pensar em uma solução hoje pro esporte. Ou então, hoje, a gente apontar os culpados em campo, os culpados que é o Daniel Paulista, os culpados que é os jogadores. Eu acho que isso aí não entra nem em mérito. A gente pode puxar, por exemplo, o Daniel Paulista. Ele chegou no esporte, as falas do Daniel Paulista após o último jogo na Ilha contra o Vasco, pra mim esclarecem muitas coisas. Quando ele fala que chegou e praticamente o que ele disse é que só tinha mato no esporte, que não tinha nenhuma construção, não tinha nada assim tático, planejado, não tinha nada estruturado pra ele dar o andar do projeto. Não, ele teve que dar início, o start ainda do projeto, porque o esporte é como se tudo que aconteceu com o esporte antes do Daniel Paulista não tivesse tido nenhum resultado. E pra mim isso realmente é o funcional do esporte até então. A gente vê que teve um recomeço. O esporte melhorou desde que o Daniel Paulista chegou. A gente vê, por exemplo, o Matheus Alexandre, que estava até muito tempo afastado, né, sendo visto como nem seria utilizado ainda para a temporada, mas o Daniel Paulista conseguiu resgatar, conseguiu dar ritmo de jogo e trazer melhorias, por exemplo, não só para o jogador, mas em um coletivo do esporte. Mas mesmo assim não é o suficiente para conseguir ter um desempenho estável dentro do campeonato. Para ter um desempenho em que possa dizer que há uma chance ainda de sobreviver o que está acontecendo na Série A. O que está acontecendo é que o esporte está sendo um turista. O esporte chegou na Série A, está vendo os jogos passarem, distribuidor de pontos, está deixando tudo acontecer e vai acabar o campeonato sem ter, de fato, uma pontuação adequada para continuar na Série A. Ah, mas matematicamente o esporte não está rebaixado. Talvez matematicamente não, mas pelo que se foi criado, eu tenho para mim que o esporte chega até o teto do que pode fazer. Eu não vejo o esporte conseguindo produzir mais do que está sendo feito, porque não é que o esporte está jogando mal. O esporte até evoluiu, mas não está sendo o suficiente para conseguir garantir 3 pontos. Não está sendo o suficiente. Aquele período que ficou 5 jogos sem perder, muitos empates. E aí que tá. Empates poderia até ser bom se fosse no começo da temporada. Mas na situação de que o esporte está, sendo lanterna da competição, tendo apenas uma vitória, empate não resolve a vida do esporte. Tentativas de gols, finalizações, bom volume de jogo, isso aí não resolve. O esporte precisa dos 3 pontos, custe o que custar. E aí fica sempre essa expectativa. Você foi muito feliz, Maílson, quando você falou que a gente acaba ficando no IC, né? Nas tentativas do que o esporte pode fazer, na expectativa daquele novo jogo, na expectativa do jogo em casa, na expectativa do jogo fora de casa. Mas nada acontece. O esporte venceu do Grêmio e se tinha uma expectativa de que poderia ter uma retomada, que o esporte poderia se montar novamente na Série A de um novo jeito. E o esporte até evoluiu, mas a gente volta a falar. Uma evolução de tentativas que não acabaram em nada. O esporte muda o ataque, muda o sistema, o esporte muda, dá oportunidades, tira a Barleta, coloca a Barleta e por aí vai e nada adianta. Porque pra mim, eu tenho essa impressão, posso estar errada, mas eu acho que o esporte chegou no máximo do que pode produzir nessa Série A. Não, a diretoria não vai entregar assim, a diretoria não vai sentar e dizer, não, gente, realmente, aqui é a carta branca de que o ano do esporte acabou. Eles não vão, porque isso, até pro presidente do esporte, isso é certificar que o ano foi um fracasso. O esporte viver do Pernambucano de 2025 é uma garantia de fracasso da temporada. Um investimento tão caro pro que está acontecendo é algo que realmente não dá para esquecer. E como você falou, volto a repetir, Maílson, é realmente se esperar sempre que o esporte evolua, mas nada acontece. Aí, realmente, o problema é dos grandes, Maílson. O esporte errou o ano inteiro. Desde o Guilherme Falcão no início, até a chegada da dupla que aí está agora, o Gasparino e também o Ambrogini. De que não são pessoas capacitadas para comandar o futebol de um clube da envergadura do esporte. O perfil que eu acredito de executivo de futebol é uma coisa muito minha, tá? Eu acho que ex-atleta, de projeção nacional, mas preparado profissionalmente com cursos de gestão. Só ter chutado bola profissional, para mim, não vale. Tem que ter acontecido isso, mas não é de qualquer jeito, tem que ter tido uma projeção e ter os cursos preparatórios de gestão. Só curso preparatório de gestão sem ter chutado bola é muita teoria. Aí eu acho que vai ficar muito também só no blá blá blá, no fala-fala, em frases bonitas, em teorias bonitas, e na prática a coisa não vai funcionar muito. Kaká, que já foi o melhor do mundo,
São Paulo, futebol europeu, seleção brasileira, cracaço. Kaká hoje é um cara que tem tudo quanto é curso que você imaginar de gestão de pessoas, gestão de atletas, técnico de futebol. Saiu fazendo tudo quanto é curso preparatório. Nós já sabíamos que o Kaká tinha um nível cultural muito acima do normal. Muito. Disparadamente lá acima. Com mais a projeção que o homem tem. Né? Ele pode ligar lá para a secretaria, tô brincando, claro. Liga para a secretaria do Real, é Kaká, eu quero falar com o presidente. Liga para a secretaria do Barcelona, é Kaká, eu quero falar com o presidente. Liga para o Al-Ahly, liga para o Napoli, liga para onde ele quiser. Abre portas. Carlos, você endoidou de vez, está sugerindo Kaká para o esporte? Não. Eu estou dizendo o perfil. O perfil que eu acredito é um perfil nesse nível aí. Nesse nível de ser um jogador, um ex-atleta, de respeito, que tem uma projeção, uma boa projeção, tá? Por exemplo, Ney Pandolfo foi um ótimo executivo de futebol em 2015, quando o esporte alcançou a 6ª colocação do brasileiro. Teria ido para a pré-Libertadores se fosse nesse regulamento atual. Ney Pandolfo não foi um grande jogador, não. Ele foi um bom jogador. Ele não foi um grande atleta. Era só Ney. Ney Pandolfo ele virou depois. Como o que para mim é o melhor de todos. Rodrigo Caetano, que era só Rodrigo. Canhoto, camisa 10, espetacular enquanto jogador. Jogava demais. Eu gostava muito dele. Eu acho até que ele devia ter tido mais oportunidades em seleção brasileira e tudo mais. Jogava muito. E depois, como executivo, ele virou o Rodrigo Caetano. Tá no topo. É o executivo de futebol da seleção brasileira. Sempre se preparando, sempre fazendo curso, sempre fazendo intercâmbio, sempre indo lá fora saber o que é que tinha de melhor para trazer para cá. E ele começou a evoluir de clube em clube, ganhando rios de dinheiro, porque ele mereceu isso até chegar no topo agora, que é a seleção brasileira. E o esporte deveria investir nisso. O esporte desperdiçou muito dinheiro nesse ano. E quem foi que proporcionou todos esses erros? Quem comanda o departamento de futebol. Então por que agora não investir melhor até num bom salário? Não estou dizendo que os que passaram por lá não tem bom salário, não. Os que estão lá não tem bom salário, não é isso. Mas se é para investir um pouco mais, investe agora no executivo que tenha um perfil parecido com esse, que abra portas. O esporte tentou, para ser justo. O esporte tentou um nome excelente, Paulinho, que é o executivo de futebol do Mirassol. Mas não deu certo. Porque quando o esporte foi atrás dele, o esporte já estava afundado. E aí o Paulinho disse, espera aí, eu estou fazendo um trabalho muito bom aqui. Eu vou lá para tentar salvar alguém que já está praticamente morto. E agora piorou, né? Mas na época que foi lá, o esporte estava bem mal já das pernas. E o Paulinho com um trabalho consolidado no Mirassol. Paulinho foi ex-seleção brasileira, ex-capitão do Corinthians, jogou no futebol europeu e se preparou como gestor. Abre portas, traz respeitabilidade. Passa a ser o cartão de visitas do futebol do determinado clube que ele estiver trabalhando em prol, que ele estiver defendendo a camisa como executivo. E eu tenho a plena convicção que o esporte, para dar a sua virada de chave em 2026, porque eu já olho para 2026 com o Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, esperando o calendário sair aí, com Copa do Brasil e com Brasileiro da Série B, onde o esporte vai ser favorito sempre para voltar para a Série A. Mas precisa estar organizado. Tem tempo. Estamos ainda chegando para a primeira quinzena de setembro. Mas o esporte tem aí até o final do ano para já ir raciocinando. Quem poderia ser o cara para encabeçar o futebol? Delegar é uma grande arte. Então o presidente Yuri Romão pode e tem a oportunidade agora, tem tempo para, junto com seus pares, as pessoas de confiança que tem, trocar uma ideia e dizer quem a gente traz para sacudir esse departamento de futebol. Entregar na mão de um cara extremamente competente, com um perfil completo. Gestor, ex-atleta, preparado com cursos. É para esse cara que a gente vai estar aqui entregando, entendam a palavra entregando, tá? E não acho que tem que ser só o cara. Pode ter um ou até dois que sejam, que a gente chama de diretores amadores da casa, para trocar uma ideia. Não é o rei da verdade. Um executivo como esse, ele é extremamente preparado, óbvio, respira futebol 24 horas, mas mesmo assim pode escapar uma coisa ou outra. Pode ter uma ideia errônea, pode ter alguma coisa que saia do eixo. Trocar ideias sempre é bom. Escutar os outros sempre é bom. Então, ter 1, 2 apaixonados pelo esporte junto com ele, na direção, não faz mal.
Né? É óbvio que nos dias de hoje não dá para a gente imaginar mais aqueles colegiados com 10, 12 diretores. Isso aí já foi. Mas é possível de ter um departamento enxuto, um executivo com mais um executivo com mais dois, porque já tem o departamento de análise, de desempenho. Esse pessoal é muito ligado à diretoria, tem que estar ligadíssimo, unido por um cordão umbilical com os diretores para poder fazer o trabalho certo. Mas acredito e tenho essa convicção que para o esporte retomar o bom caminho no seu departamento de futebol, esse seria o perfil de um executivo.